Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Eu sou Adriano César, juntamente com Antônio Carlos Salles e Sandro Marroquim. Nós compomos a Aprimore Brasil. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar um tema bastante interessante, bem oportuno para o momento que nós estamos vivenciando, que é gerenciamento de estresse. E ao nosso lado aqui, Mariana Salles, seja muito bem-vinda desde já. A Mariana, que inclusive é psicóloga, tem formação em terapia cognitivo-comportamental, pós-graduação em gestão de pessoas, uma larga experiência aí na área de gestão de pessoas, mais de 10 anos atuando na área de consultoria, na área de RH, e hoje morando em Ottawa, no Canadá. É isso, Mariana, mais uma vez, seja muito bem-vinda, tá? Daqui a pouco a gente vai começar o nosso bate-papo, e primeiro também aqui vou passar a bola para os meus amigos e sócios, Sandro Marroquim e Antônio Carlos Salles. Olá, pessoal. Olá, Adriano, meu amigo sócio, Antônio Carlos na mesma ordem, amigo e sócio. Mais uma live nesse novo modelo, um modelo de entrevista, e inaugurando aí com uma personalidade extremamente importante, rica em conhecimentos, né? Nossa amiga Mariana, muita saudade de Mariana, está no Canadá, esteve em Brasília há muito tempo, e agora no Canadá, e vamos discorrer sobre esse tema, gerenciamento de estresse, que é um tema bastante atual. Antônio Carlos. Muito bem. Bom, Antônio Carlos, né, sócio também da Aprimore, excepcionalmente nesse vídeo, pai da Mariana. Nem todo mundo é perfeito, viu, Mariana? A gente sabe. Esse problema. E então, só para deixar claro, vocês falaram que ela mora no Canadá, morou em Brasília, mas esqueci de dizer que ela é alagoana. Sim, né? Que é uma informação importante, né? Nós estamos aí iniciando, buscando quase sempre, nessa série de entrevistas, entrevistar pessoas de Alagoas, alagoanos que ou morem fora de Alagoas ou não, que possam trazer experiência, né? Então, vamos lá, podemos conversar. Muito bem. Então, Mariana, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite. Tá? Vamos falar sobre gerenciamento de estresse, né? Mas, obviamente, nem todo. Você é psicóloga, eu também sou, mas nem todo mundo é. Mas vamos falar, então, contextualizar. A primeira pergunta que eu te faço é justamente o que é estresse, o que a gente pode considerar, entender como estresse. Primeiramente, olá a todos. Queria agradecer muito o convite de vocês. Estou me sentindo muito honrada por estar aqui. E respondendo a pergunta, geralmente quando a gente pensa em estresse, vem uma palavra negativa na nossa mente, né? Tem uma conotação negativa de alguém que está muito estressado, você pensa logo que alguém está muito irritado, mas não necessariamente o estresse ele precisa ter uma conotação negativa, porque o estresse ele nada mais passa do que uma reação do nosso organismo quando a gente está passando por algum sinal de alerta, por alguma situação de risco ou de perigo, né? Então, por exemplo, a gente está no meio da rua e aparece um predador ou um leão. Tá? Nesse momento, o nosso corpo manda sinais internos para a gente, libera alguns hormônios, manda sinais internos, para que a gente reaja diante dessa situação. Então, a gente pode fugir, porque a gente viu aquele predador, ou então a gente pode lutar contra aquele predador, né? Atacar também. Então, nada mais é do que uma resposta do nosso organismo. Quando muito prolongado, pode trazer algumas consequências, quando bem estimulado, pode trazer outros tipos de consequências. Mas não necessariamente é alguma coisa negativa, é só uma resposta natural. Difícil é reconhecer, né, Mariana? Reconhecer, porque parece que quando há o reconhecimento, muitas vezes o nível já está muito alto do estresse. Sim, é muito difícil reconhecer e às vezes a gente acha que reagiria de uma forma e quando acontece a situação a gente reage de outra totalmente diferente. Né? Por isso que o autoconhecimento também é uma fonte muito importante para a gente poder reconhecer como a gente agiria em determinadas situações. Sim, claro. Bom, pegando um gancho aí no que Mariana falou, ela falou assim, quando a pessoa está estressada, seu corpo pensa que está sob ataque, né? E muda para o modo lutar ou fugir. Quais as consequências do estresse? Né? Como é que ele pode interferir no comportamento das pessoas? Então, pessoas diferentes vão reagir de formas
diferentes, né? Somos indivíduos, cada um com a sua natureza, e cada um reage de uma forma diferente, né? E isso me lembra um fato há muitos anos atrás, quando eu era mais jovem, adolescente, meus pais sempre me falavam o seguinte: olha, se acontecer algum assalto, por favor, não reaja. Não faça nada, entregue tudo. Isso foi o que eu sempre ouvi a minha vida inteira. Um dia, meus pais estavam num barzinho e chegou um rapaz para assaltar a mesa deles. E a reação natural da minha mãe foi pegar a mesa e virar a mesa para cima do assaltante para ele não pegar a bolsa dela. Então, a reação dela nesse momento foi uma reação de luta, né? De defesa. Totalmente diferente do que ela diria que era o ideal fazer, você deveria fazer, mas ela também não poderia prever que ela agiria desse jeito. Então, tanto lutar como fugir vai trazer consequências para o organismo, né? Para você. E cada pessoa vai reagir de uma forma diferente. Quando muito prolongado, essa situação de estresse, essa situação de estar sempre em alerta, isso pode trazer consequências comportamentais como irritabilidade, como insônia, sensação de isolamento social. Então, tem vários tipos de consequências que você pode ter entre um estímulo, uma resposta ou outra resposta com situações diferentes. Muito bom, muito bom. Maravilha. Ô, Mariana, falando em termos de... uma questão aqui para a Mariana. Você falou de insônia, outras patologias, mas pode ter somatizações também, problemas gástricos, problemas cardíacos, porque você falou agora de um problema de comportamento, né, que está certíssimo, né? Ou seja, a pessoa não sabe como é que vai reagir e reage de forma diferente dependendo da forma do que aquilo é impactado, né? Mas existem outras somatizações também, Mariana. Sim, existem. Dependendo do nível de estresse que você está, se é um estresse agudo, se é um estresse mais crônico, você pode chegar a consequências que o seu corpo vai responder de forma que você não responderia normalmente se você não tivesse sobre uma sobrecarga de estresse. Então, por exemplo, às vezes você tem um executivo que ele tem lá o escritório dele, ele tem todas as cadeiras, todos os materiais ergométricos que ele precisa para trabalhar, uma cadeira confortável, ele trabalha sentado o dia inteiro e, de repente, ele desenvolve um problema de coluna seríssimo que precisa passar por uma cirurgia, porque não necessariamente é por estar sentado num local inadequado ou por não ter os equipamentos que ele precisa, mas pelo peso que ele carrega diariamente, todos os caminhões que ele carrega. Então, pode sim levar a uma sobrecarga. Muitas doenças são explicadas devido a uma exaustão do estresse. Então, às vezes você tem um problema gastrointestinal que você não explica, não entende, e muitas vezes é alinhado sim ao fator de exaustão do estresse. Mariana, corroborando com o que Mariana disse, nós passamos por uma situação recente na nossa família agora há pouco tempo, exatamente disso aí. Minha mãe, que tem 80 anos de idade, ela teve um problema de saúde e quando ela foi começar a ser diagnosticada, o médico disse logo, isso aí tudo apareceu por conta do estresse, que tinha sido uma coisa logo no início da pandemia, como ela ficou muito preocupada com negócios, com família, com tudo, tá entendendo? Ela acabou somatizando e o resultado foi que ela pegou um herpes zoster aqui nessa região, que é uma doença muito incômoda, né? Causada exclusivamente por conta, né, quer dizer, praticamente, de acordo com o diagnóstico aqui, por conta do estresse, do alto nível de estresse. Exatamente. Perfeito. Mariana, além da exaustão física que a gente está falando, tem as consequências físicas, né, que tudo isso que o Sandro e o Antônio colocaram, também que você falou a palavra exaustão, também tem no nível psicológico, né, que leva aí a uma outra complicação que está muito em voga hoje, que é a síndrome de burnout, né, que é talvez uma intensidade máxima aí do estresse. Eu queria que você comentasse agora, até porque você já trouxe um exemplo aplicado ao contexto executivo, né, você falou em termos de lideranças e tal, mas quais são as consequências hoje, então, né, do estresse no ambiente de trabalho, especialmente na produtividade dos funcionários? Queria que você comentasse um pouco isso. Ok, então, como indivíduos reagem diferentes em relação ao estímulo do estresse, também teremos consequências diferentes no ambiente de trabalho, né? Então, você pode ter, como eu falei, um estímulo. Então, tem pessoas que, ao ver um novo projeto, elas ficam
ok, é algo diferente, é algo que eu estou em alerta, que eu não conheço, que eu não domino, mas isso estimula elas. Elas passam por isso, eu vou ter a oportunidade de aprender uma coisa nova, vou ter a oportunidade de trabalhar com alguém que vai me trazer um conhecimento, e aí isso pode aumentar a produtividade dessa pessoa, né? Estimulando ela com novos desafios, com novas coisas a se fazer. Então, algumas pessoas vão responder sim positivamente a esse período de estresse, enquanto outras pessoas vão reagir de forma contrária. Outras pessoas vão reagir como: eu já estou muito sobrecarregado, e me trazem um projeto novo, e traz também uma falta de ânimo de entrar em um novo projeto, de poder agregar. Então, às vezes você mistura muito, eu estou estressado no meu trabalho, chego em casa, continuo estressado em casa, trago para o trabalho. Porque, por mais que a gente fale muito, ao longo dos anos falou-se muito de que não leve problemas do trabalho para casa. Não separar as coisas, né? Para trabalho. Não tem como separar, porque nós somos indivíduos, nós somos uma pessoa só. Uhum. Então é muito difícil você fazer, não existe um botão de liga e desliga. Uhum. Seria ótimo se existisse, mas não existe. Então tudo isso vai se misturando na sua vida, seja ela pessoal, seja ela profissional, porque você é uma pessoa só, e pode trazer problemas sérios, tanto no âmbito familiar, pessoal, como no âmbito do trabalho. Depende muito de aonde está o nível do seu estresse e onde está o foco do seu estresse. Uhum. Muito bem. Eu já partindo já para a próxima pergunta, mas antes fazendo um comentário, eu me encaixei nessa situação que Mariana falou, do estímulo por causa do estresse. Né? Recentemente, logo no início da pandemia, nós três aqui, que somos sócios de uma empresa de treinamento, né? Nós nos vimos do dia para a noite com todos os nossos treinamentos comportamentais presenciais cancelados, todos eles. Né? E isso foi uma coisa que, eu vou falar por mim, mas eu posso multiplicar por 3 aqui. Isso nos estressou. E como estressou, sem dúvida. Não é verdade? Então, qual foi a minha reação naquele momento? Eu tenho que fazer alguma coisa nova, né, para poder não cair nesse estresse e ele não se transformar num estresse negativo. Foi quando eu resolvi abrir um pequeno negócio, para aproveitar o tempo que eu ia ficar em casa sem ter praticamente muita coisa para fazer. Então, eu vou abrir um pequeno negócio aqui para poder começar, de repente, a plantar uma semente nova para o momento que está vindo. Tá? E canalizar essa energia para algo produtivo, né, Antônio? Canalizar para algo produtivo, quer dizer, então foi uma coisa que me estimulou, na verdade. Agora, eu poderia ter caído no lado negativo, mas não foi o que aconteceu, né? E mas, pegando... Deixa eu só fazer um comentário, e é interessante, pegando isso que você falou e o que a Mariana estava explicando agora, é que o que ocorre com o corpo é muito interessante, porque ninguém diz assim, ele está no hospital porque ele teve uma crise de estresse. Não, ele diz assim, está no hospital porque teve um problema cardíaco, porque teve um problema respiratório, não é? Porque teve um AVC, porque, enfim, teve um infarto, e por aí vai. Não é? Nunca é porque teve um estresse. E é exatamente isso tudo, né, Mariana, que vai gerando essa questão desse, digamos assim, algo que vai eclodir, né, em algum lugar. Né? Exatamente. É o que a gente chama também das doenças invisíveis. Invisíveis. Né? Então, não adianta muito você, eu tive um problema cardíaco e é um problema cardíaco, e depois que você se recupera desse problema cardíaco, você foca o tratamento no problema cardíaco, você não foca no que ocasionou aquele problema cardíaco. Então, é um ciclo vicioso que, se você não identificar a causa básica daquilo, provavelmente, em algum outro momento da sua vida, vai voltar no mesmo problema ou em um problema diferente. Né? Ok. E aí, veja bem, é sabido, né, que 2 dos sintomas comportamentais do estresse, são vários, né, mas eu vou citar 2 aqui, são a procrastinação e a fuga de responsabilidade. Né? Eu vou adiando o que eu tenho que fazer e vou fugir da responsabilidade daquilo que eu também tenho que fazer. Aí a pergunta agora para a Mariana é a seguinte, como é na sua visão que líderes e empresas, né, podem atuar na minimização do estresse no ambiente de trabalho para evitar problemas desse tipo? Ok. Então, eu acho que, antes de tudo, a gente tem que desmistificar algumas coisas sobre liderança dentro de empresas no Brasil. Muitas vezes as pessoas se preparam para ser líderes, ou então são colocadas como líderes, não necessariamente com preparo, e elas pensam apenas em: eu tenho que liderar um projeto, eu tenho que liderar uma entrega, eu tenho que liderar
várias coisas administrativas e esquece que antes e acima de tudo elas estão liderando pessoas. Porque são as pessoas que vão fazer aquele projeto andar, que vão fazer aquela entrega acontecer e eles estão focados no produto e não em quem está desenvolvendo aquilo. Então, o líder, antes de tudo, ele tem que entender cada pessoa da equipe dele. Ele tem que entender que as pessoas funcionam de formas diferentes. Que o que motiva um liderado seu, o que motiva uma pessoa, não é a mesma coisa que motiva a outra pessoa. Você vai ter personalidades diferentes na sua equipe. Alguns são motivados por elogios, então é só você ficar lá afirmando que ele fez, que ele está bom. Outros são liderados por desafios, então é aquela pessoa que quanto maior o desafio, mais empolgada ela vai ficar com o projeto. Outros são liderados pelo salário, então você precisa identificar a motivação de cada um para saber onde mexer e da mesma forma você tem que identificar o que estressa cada um. Os tipos comportamentais, né, Mariana? Como é que os tipos comportamentais e como a melhor forma de estimulá-los, na verdade, né? Exatamente. E como é que eu posso trabalhar? Alguns vão me demandar mais atenção do que outros. Não significam que eles são piores ou melhores do que outros, mas eles vão me demandar mais atenção. Então, um exemplo básico que eu posso ter dos meus anos de experiência de RH em várias empresas diferentes do Brasil geralmente o RH ele atua como apagador de incêndio, nós somos bombeiros, né? O ideal seria o quê? Que a gente tivesse um planejamento, né? Vai precisar de alguma vaga, então vamos deixar um banco de talentos aqui prontinho, porque se alguma vaga surgir, a gente já tem uma pessoa encaminhada para assumir, mas não é isso que acontece, a gente está sempre apagando incêndios dentro do RH. Então, aconteceu uma demissão, o meu gerente faz, eu não posso ficar sem ninguém nesse cargo, eu preciso de alguém para ontem, mas você não tem pessoas em banco de talentos porque você não teve tempo de fazer um banco de talentos. E aí tem pessoas que nesse momento faz, um desafio, preciso correr agora para fechar essa vaga, e tem outras pessoas que dizem, meu Deus, mas eu já estou tão atribulada, eu já tenho tantas vagas para fechar, eu tenho volumes altos, eu ainda tenho que parar e focar nessa vaga. Então a liderança, ela tem que perceber que se eu tenho essa pessoa aqui, que ela funciona melhor com um planejamento, eu vou sentar com ela e vou fazer um plano de ação claro, pensando que nós temos que ter flexibilidade, isso também não é 100% certo, né? Ou então, essa pessoa aqui, ela consegue lidar bem com o volume de vagas maior. Então, assim, ele tem que perceber aonde é que eu vou me encaixar, quem eu posso dar de suporte para aquela pessoa que está sobrecarregada e aquela pessoa que não está sobrecarregada e ir remanejando isso. Então, a liderança, ela precisa ter o conhecimento da equipe dela. É fácil? Não. É trabalhoso? Muito. Você está no cargo de liderança para isso. Eu concordo plenamente com o que você está falando. É um desafio muito grande trabalhar com a questão de liderança. A propósito dessa pergunta do Antônio Carlos, tão bem respondida por você, Mariana. Mas eu acho assim que, infelizmente, é uma grande tendência a banalizar o grau de seriedade e importância adequado do estresse. Eu acho, nas instituições, tá certo? Principalmente quando você encontra assim, líderes que não estejam tão preparados para aquilo. Eles estão preparados apenas para analisar a parte técnica, talvez, dos liderados, né? Então, há uma banalização, né? A pessoa, quando está com estresse, ele diz assim, você está precisando estar com estresse, trabalhe um pouquinho mais que passa, né? Coisas assim, afirmações do tipo, né? Ou então vá para a praia, né? Que, na verdade, não vai resolver. Não vai. Pois é. Às vezes até buscar um lazer, buscar alguma coisa como a Mariana falou, né, de jogar alguma adrenalina para dentro do corpo, talvez seja até importante, como por exemplo uma caminhada, viver um pouco mais com a família, enfim. Tá? Mas eu vou fazer uma pergunta bem específica para você, que vale para mim, né, a resposta, e vale assim para os líderes também. Tá? Como é que eu, como indivíduo, posso reduzir o meu nível de estresse? Eu, como psicóloga, a primeira coisa que eu diria é faça terapia, né? A gente tem um mito no Brasil de que terapia é algo só para quem tem uma doença muito séria psicológica, ou então para alguém que está passando por um transtorno, seja de ansiedade, seja depressivo, e não é isso. Terapia é autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você pode planejar como é que você vai responder às ações que a vida traz para você. Então,
para mim, o aspecto principal é esse. Conheça, faça terapia e tenha um autoconhecimento. Se você é uma pessoa que sabe que o trânsito lhe estressa, então faça um plano de ação para que você evite sair no horário de pico, ou que você tente usar o momento que você está no trânsito para ouvir uma música que lhe agrada, para ouvir um podcast, para ouvir algo que lhe faça bem. Pegue aquele momento de estresse, aquele foco de estresse e modifique ele. Mas você só vai saber disso se você souber o que lhe estressa. Enquanto você não sabe o que lhe estressa, você fica no lugar. Você não sabe qual é o motivo daquilo. Muitas pessoas falam, estou estressado, por quê? Não sei. Estou ansioso, por quê? Não sei. Então, quanto mais você se conhece, mais você pode modificar isso. Isso seria o mais aprofundado que eu poderia trazer. Mas você tem técnicas que você pode fazer no dia a dia. Então, se você está num momento super estressado agora, pare, faça um treinamento de respiração, inspire, expire, faça pausas no seu ambiente de trabalho. Posso fazer agora ou não? Pode, fique à vontade. Você só não pode fazer tomar vinho agora, porque também desestressa. E você gosta muito. Além disso, a gente pode associar muito problemas de estresse com o consumo de bebidas alcoólicas ou de drogas ilícitas, que é algo muito perigoso. Por quê? Como eu falei, o estresse ele libera alguns hormônios que deixam você tensionado. A partir do momento que você toma alguma coisa, alguma bebida alcoólica, o seu músculo vai relaxar. Só que você está pegando aquele problema e colocando para debaixo do tapete. Você não está resolvendo ele. Então, isso pode trazer algum consumo abusivo de algumas substâncias que não vai resolver o seu problema, só vai lhe trazer medidas paliativas para lhe ajudar por um breve momento de tempo. Eu gostei muito da frase que você usou aí, que é dar uma nova interpretação à experiência, né? Que você deu o exemplo do trânsito. Eu imagino assim, você tem um trânsito muito violento. Se você começa a ficar muito nervoso no trânsito, você tem dois problemas, tem o trânsito e tem o seu nervosismo, né? Então, dá uma nova interpretação. A forma como você está enxergando determinados fatos, talvez seja uma das formas de você enxergar que mais facilmente o grau de estresse, né? Eu me lembrei aqui, só para concluir, uma frase de um poeta romano chamado Ovídio. Talvez vocês tenham já lido alguma coisa a respeito, que ele diz assim: seja paciente e resistente. Algum dia essa dor será útil a você, né? Então, esse momento de estresse da gente agora, pode ter certeza, algum tipo de ensinamento, cada um de nós vamos poder tirar lá no futuro, né? É assim que eu penso. Cara, as maiores evoluções, ela vem em momentos de dificuldades, né? Quando você está na sua zona de conforto, muito dificilmente você evolui de alguma forma, você aprende algo novo. Então, a gente tem que parar de ver o estresse como forma negativa e começar a usá-lo ao nosso favor. Isso é gerenciar o estresse. Isso é entender como é que ele funciona com você e como é que você pode tirar o melhor proveito disso. Perfeito. Meu amigo Antônio Carlos, alguma coisa a mais antes de nós encaminharmos aqui para as considerações finais da Mariana? Não, tudo tranquilo. Vamos dar, que é mais ou menos no nosso time, né? Isso. Eu só queria ressaltar que quando eu falei na taça de vinho, é uma tacinha só, entendeu? Não é uma garrafa inteira. Faz bem, inclusive, para desestressar. Eu sei, eu só queria trazer um pouco, porque às vezes a gente precisa tocar em assuntos que não são tocados, né? Isso é verdade. Se a pessoa utiliza o álcool ou qualquer droga em excesso em momentos... Em qualquer momento não é bom, né? Mas em especial em momentos de estresse, a coisa quando passa, ela volta muito maior. Entendeu? O sintoma vem muito mais forte. Isso é verdadeiro. Bem. Adriano, só para concluir a minha parte, eu quero parabenizar muito a Mariana e agradecer a participação dela. Abrilhantou demais o nosso tema aqui hoje. E lamentar profundamente que a gente estabeleceu somente 30 minutos para fazer esse trabalho. Eu acho que esse é o tipo do tema e você tem tanto conteúdo e tantas informações úteis para todos nós que da próxima vez a gente vai ter que estender aí para 1 hora e fazer um vídeo um pouco mais carregado de informações. É muito pouco tempo para a gente conversar sobre um tema tão bem-vindo para todos nós, que é o gerenciamento de estresse. Muito obrigado, Mariana. Muito bem. Mariana, mais uma vez, também em nome de todos aqui, é o nosso agradecimento. Eu passo para vocês fazer suas considerações finais antes do encerramento aqui do nosso vídeo, tá? Então, fique à vontade, por favor. Eu agradeço muito novamente o convite.
Adorei estar aqui com vocês. Me coloco à disposição para futuramente trazermos outros temas. É algo que me estimula. Falar de comportamento humano é algo que me estimula bastante, que me gerou um estressezinho, mas um estresse positivo. Né? Eu quero parabenizar por todo o trabalho que vocês estão fazendo. Eu estou com vocês desde o começo, estou assistindo todas as lives, todos os vídeos, e cada vez mais o material vai ficando mais aprimorado com a Aprimore, né? E muito obrigada, desejo muito sucesso para vocês e que em breve possamos estar juntos, né? Que eu estou com saudade da minha terra, do meu pai, de todo mundo. E muito obrigada pela oportunidade. Maravilha. Mais uma vez, Mariana, obrigado pela sua atenção, disponibilidade, como o Sandro falou, trazendo aqui informações valiosíssimas, né? Esse é um trabalho que a gente faz aqui já, começando primeiro uma série de entrevistas que a gente vai estar, né, iniciando aqui, como o Sandro bem colocou no início, e o nosso desafio vai ser fazer uma curadoria de assuntos e de pessoas que agreguem valor para assuntos relacionados ao comportamento humano. Então, mais uma vez, obrigado para você. E obrigado a você que está nos assistindo agora no YouTube. Mais uma vez aqui fica o nosso convite para que, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, aproveite e faça já a sua inscrição, deixe o seu comentário, eventualmente alguma pergunta que a Mariana possa vir a responder depois. E é isso. Muito obrigado a todos pela atenção. Grande abraço, até breve no próximo vídeo, continuando aqui nossa série de entrevistas. Até mais.